Olá, bom, nesse vídeo vamos falar então sobre o GNU PG. Algumas pessoas já tinham alguns colegas meus já tinham pedido para fazer esse vídeo, mostrar como funciona o GPG, como é que se instala, configura, cria a chave e utilização básica do GPG. Bom, o GPG é um projeto GNU PG. GNU, no GPG, a sigla GPG significa GNU Privacy Guard. O GPG na verdade é uma implementação do PGP, que o PGP é da sigla Pretty Good Privacy. Então, o GPG ele já está aqui na versão 2.1.12. Como você pode ver aqui, 2.1.12 é a versão mais moderna deles. E o GPG tem a versão 1, que eles chamam de clássica, versão clássica e portável. A 2.0, que seria a versão mais estável, que como eu vou utilizar uma máquina virtual em Debian é uma distribuição que preza muito por pacotes estáveis, eu vou estar utilizando a versão 2.0, e a 2.1 é o que é chamada a versão moderna. Minha instalação pessoal eu utilizo Debian, eu utilizo Fedora, e quem utiliza Fedora ou Arch Linux ou qualquer outra distribuição que geralmente tem os seus pacotes mais atuais, vai acabar utilizando a versão 2.1 do GPG. Eu tenho que verificar na verdade, mas acredito que o Ubuntu já deve empacotar a versão 2.1. Talvez não a 2.1.12, que é uma versão moderna muito recente, que o próprio Pacman já tem essa versão, para quem usa Arch Linux. Eu no Fedora estou usando a 2.1.11, então eu estou bem atual, não ainda na última versão, mas o Fedora tenta manter realmente isso bem atualizado. Bom, eu vou mostrar aqui então no terminal a utilização do GPG 2.0, que é o que o Debian tem. Então, fazer um SH para minha máquina virtual. Nessa máquina virtual aqui eu estou rodando um Debian 8, versão Jessie. Para a instalação do GNU PG super tranquilo. Quem usa sistemas operacionais Debian baseado em Debian é um simples apt-get install GNU PG 2. Geralmente por padrão já vem instalado o GNU PG 1, às vezes até o 2 em alguns sistemas operacionais, porque o GPG é utilizado para poder validar alguns pacotes que são instalados. É assim que funciona com apt, com pacman e, se eu não me engano, com DNFS também, um DNF, que é o sucessor do Yum para Fedora, Red Hat por aí. Como eu já tenho esse GNU PG 2 instalado nessa máquina virtual Debian, eu não vou instalar de novo. O simples pacman -s maiúsculo GNU PG2 para quem usa Arch Linux, DNF install para quem utiliza Fedora e o apt-get install GNU PG2 para quem usa Debian e derivado do Debian. Bom, se eu fizer um GPG version, ele vai mostrar ali a versão 1.4.18. E GPG 2 version vai mostrar a versão 2.0, então aquela versão estável. Para quem utiliza uma distribuição que costuma ter os pacotes mais atuais, vai aparecer 2.1 alguma coisa. Quando utiliza o GPG 2 version. Eu particularmente gosto de chamar GPG e ele já vir o GPG 2, já utilizar o binário do GPG 2 por padrão. Então eu recomendo alterar isso. Se tu quiser, pode criar um alias no lugar ao invés de mudar o que eu vou fazer agora, ou então só colocar GPG 2 toda vez que for usar GPG. Como eu prefiro manter a versão mais atual, eu vou então no diretório que é instalado o GPG, que é o /bin. Bom, vamos ver aqui. It gpg2 /usrbin, na verdade. Então, se eu for buscar aqui GPG, eu tenho o GPG, o GPG2, Agent, Conf e outras ferramentas. O GPG Agent é um serviço que fica rodando, não um serviço na verdade, mas ele é um cara que fica rodando para toda vez que tu utiliza o GPG, tu tem uma configuração que tu não precisa ficar digitando teu passphrase novamente. Tu tem um limite X que aquele passphrase vai ficar em memória, tu pode utilizar o GPG várias vezes
informando teu passphrase uma vez só quando for decriptar ou assinar algum arquivo. Eu posso explicar isso um pouco mais adiante também. Mas a gente vê aqui que o binário chamado GPG é o binário padrão. E esse GPG aqui é aquele 1.4. Se eu usar esse GPG2, é aquele 2.0 que nós estamos usando. Então vamos fazer o seguinte. Vamos listar eles aqui. Eu vou mover. Bom, eu tenho que fazer isso como root, então eu tenho que usar sudo. Mover o GPG para GPG1. Eu estou renomeando esse binário. É uma coisa um pouco perigosa de se fazer. Porém, eu vou acabar fazendo dessa forma porque eu realmente quero chamar só GPG e quero que ele use GPG2 ao invés do 1. Então, vou renomear isso aqui. Tem agora então um binário chamado GPG1. Eu vou criar um link simbólico para o GPG2 que se chama GPG. Faltou eu usar o sudo. Ok. Então, se eu for rodar novamente agora esse comando ls, pode ver que eu tenho um binário agora chamado GPG1. Eu continuo com o meu GPG2, porém aquele GPG é um link simbólico para o GPG2. Então agora eu deveria fazer somente GPG --version e ele está usando o binário do GPG2 por padrão. Legal. Esse é um setup que eu prefiro fazer na minha máquina sempre que eu vou utilizar o GPG, porque eu pretendo usar o binário da versão 2 sempre. Mas fica a critério de quem for utilizar. Ok. Eu vou só matar o projeto GPG Agent, já que a gente mudou esse binário para não ter nenhum problema. Então, se eu fizer aqui procurar um processo chamado GPG, ok, não tem nenhum projeto chamado GPG, nenhum processo GPG-agent rodando. Então, comandos básicos do GPG. Eu posso fazer GPG --help, vai mostrar algumas coisas básicas, ou abrir o próprio manual, man GPG2, que é o manual do GPG2. Ele vai mostrar aqui um manual explicando com os comandinhos básicos, então sempre se tiver dúvida, vale muito a pena. Man GPG2 e tu vai ver o manual dele. Mas, comandos básicos. GPG --list keys, que seria a mesma coisa do GPG -k. Como eu não tenho nenhuma chave aqui, eu não consigo ver nada. Vamos fazer então um teste. Eu vou procurar a minha chave. GPG --search. Vou botar aqui o meu e-mail e vou procurar minha chave. Vamos ver se eu vou encontrar alguma coisa. Encontrei duas chaves. Eu já sei que o ID da minha chave é aquele primeiro ali. Esse aqui é o ID da minha chave. Se não souber, é bom sempre pegar o fingerprint da chave de quem está procurando. O final do fingerprint é o equivalente a esse ID. Bom, tem duas chaves aqui. Eu sei que a minha é a primeira, então eu vou dar um enter e ele vai estar baixando a minha chave. Ok. Então agora, se eu fizer GPG --list keys ou -k minúsculo, ele vai listar todas as chaves que estão no meu banco de chaves. No meu caso, é essa chave aqui. Ele está como unknown, ou seja, ele não sabe de quem é essa chave. Eu não sei que chave é essa, eu não confio nessa chave. Eu recém baixei ela. Então vamos lá. Como eu recém baixei essa chave, vamos fazer o seguinte. Eu vou copiar então esse ID dessa chave. E vou fazer. Eu estou utilizando o Tmux para poder copiar algumas coisas que podem simplesmente ser copiadas com o mouse também. Não se preocupem muito a isso também. Eu vou fazer um vídeo mais adiante, um outro momento, mostrando um pouco mais do Tmux. Bom, voltando aqui, eu posso fazer GPG --, fingerprint e botar o ID daquela chave. Ele vai mostrar o fingerprint daquela chave. O que é esse key fingerprint? O fingerprint é uma identificação única daquela chave. Isso, eu não lembro agora qual é o algoritmo hash que foi utilizado, se foi o SH1 ou SHA256 para gerar esse hash, mas isso é uma identificação da chave. Se eu for baixar outras chaves, essa identificação vai ser diferente.
Não existe chaves que possuem a mesma identificação. Então, se tu quer baixar a chave de alguém e tu quer descobrir se a chave é realmente daquela pessoa, é só tu verificar o fingerprint da chave que tu baixou com o fingerprint da chave que a pessoa tem. Então, geralmente as pessoas acabam até compartilhando. Ó, esse aqui é o meu e-mail, esse aqui é o fingerprint da minha chave GPG. Porque você pode fazer o que eu fiz aqui, um GPG search, boto o e-mail da pessoa e então eu baixo uma chave e depois eu verifico se o fingerprint é aquele. Bom, vamos verificar então se esse fingerprint é mesmo o meu fingerprint. Eu vou abrir uma nova janela aqui embaixo, no terminal, e vou verificar as minhas chaves privadas. Bom, a tela de cima é da minha máquina virtual, que é onde eu estou fazendo a demonstração, e a tela de baixo é da minha máquina, ou seja, que já tem todas as minhas chaves privadas e as chaves dos meus amigos e meus contatos. Então vamos fazer aqui GPG-K maiúsculo, vai listar todas as minhas chaves privadas. Bom, me interessa saber o fingerprint da minha chave com a equivalente àquele e-mail. Então eu posso fazer GPG-K maiúsculo, simplesmente passando aquele e-mail ou parte daquele e-mail. Se eu escrever só riseup.net, ele já vai filtrar. Eu não preciso usar um pipe grep, por exemplo, eu já consigo filtrar direto com ele. Então essa aqui é a minha chave. Eu vou fazer GPG -fingerprint, botar o ID da minha chave e vai mostrar o fingerprint ali embaixo. Como eu sei que essa aqui é a minha chave mesmo, está no meu computador, eu vou querer validar se essa chave aqui é exatamente a mesma chave que eu baixei aqui na máquina virtual. Então é só pegar e comparar esse fingerprint aqui de cima com o fingerprint aqui de baixo. E se eu for olhar caractere por caractere, ok, eu sei que está correto. Então, eu validei, eu sei que o fingerprint está correto, eu validei caractere por caractere, tá ok, então vamos lá. GPG -edit e o ID daquela chave que eu vou editar, que seria esse ID aqui, essa identificação. Se você for parar para prestar atenção, são os últimos 8 dígitos do fingerprint. Bom, esse GPG -edit, ele vai abrir uma tela de interação com o usuário. Ele vai dizer que chave é essa, vai dizer que é uma chave pública, que foi criada dia 16 de junho de 2015, que nunca vai expirar, que eu não conheço a validade, eu não conheço a confiança. Essa chave é usada para assinar e para certificar. E ela também possui uma subchave, cujo ID é esse aqui embaixo. Foi criada no mesmo dia, também não expira e que ela é usada para encriptar. Ok, sabemos disso. Apenas são informações para entender um pouco mais o que é isso, porque eu tenho uma chave pública e eu posso ter subchaves. Eu poderia ter uma chave pública que seria equivalente a somente o C de certificate e uma chave pública e uma subchave para assinar, outra para encriptar e outras chaves para outros motivos. Eu posso criar várias subchaves baseadas numa principal, uma chave mestre que a gente chama. Bom, não pretendo entrar em detalhe nisso agora. Vamos então voltar para o foco de eu estou editando essa chave. Eu validei o fingerprint, então eu sei que essa chave ela é confiável. Ela é realmente do dono que diz ser. Então, entrando nesse modo de edição de chave, eu estou nessa tela de interação com o usuário. Eu posso escrever help, que ele vai listar todos os comandos. Deixa eu até aumentar um pouco a tela. Ele vai mostrar todos os comandos que essa interação tem. Então aqui tem um helpzinho super simples que mostra algumas coisas. O que mais vai ser útil para nós vai ser esse FPR, que vai mostrar o fingerprint. Nós já validamos, mas eu posso entrar no modo de edição e olhar o fingerprint aqui também. Outra coisa que vai ser útil para nós é esse trust, que eu vou dizer qual é o nível de confiança que eu tenho com a chave. Então vamos lá. Se eu for botar isso aqui, eu posso verificar o fingerprint. Ok. Eu posso também fazer um trust. Eu vou dizer quanto eu confio nessa chave. Eu não sei dizer.
2, eu não confio na chave. Tu pode baixar uma chave e falar que tu não confia nela. O 3, tu pode dizer confia vagamente na chave. O 4, que tu confia bastante naquela chave. E o 5, que tu confia muito naquela chave, como se ela fosse tua. Então, pelo que geralmente é recomendado, se tu baixou a chave de alguém, nunca chegou a validar essa chave, tu só baixou porque tu viu um e-mail, tu acessou o website de alguém e tu tá querendo trocar dados encriptados com essa pessoa sem nunca ter conhecido ela, geralmente a gente usa o nível 3. Eu confio vagamente naquela chave. Porque eu tô conversando com alguém, eu baixei aquela chave para poder trocar dados encriptados com alguém, mas eu nunca conheço essa pessoa pessoalmente, eu nunca validei a pessoa pessoalmente. Nível 3 de confiança. Se for o caso que aconteceu agora, que eu tenho certeza que essa é a chave porque eu baixei e validei o fingerprint, eu conheço a pessoa, é um nível de confiança diferente, então eu posso dizer que o nível de confiança é 4. Eu confio muito naquela pessoa, naquela chave. O nível 5, geralmente é recomendado tu colocar nível 5 somente nas tuas próprias chaves. Então eu não vou colocar nível 5 numa chave de outra pessoa. Todas as chaves que eu possuo, que o nível de confiança é 5, são as minhas próprias chaves, ou então chaves de GPGs compartilhadas. Como por exemplo, o grupo de estudos Barhackers tem uma chave GPG que eu acabei criando. É uma chave GPG que vai ser compartilhada por todos os membros do grupo que possuem acesso, que vão poder ter acesso a ela. E essa é uma chave, como eu tenho a chave secreta, a chave privada desse grupo, eu vou colocar o nível de confiança 5. Mas eu só coloco o nível de confiança 5 todas as chaves na qual eu possuo o acesso à chave privada. Ou seja, todas as minhas chaves ou chaves compartilhadas comigo. Nesse caso, como eu estou dizendo que eu sou outra pessoa e estou confiando na chave do Jefferson, eu vou colocar nível 4 de confiança, que é o que apareceu ali, nível 4. Eu vou dar então save, e ele vai salvar essa configuração. Bom, ali ele está dizendo que ele não conseguiu salvar porque eu tentei dar o nível trust, como pode ser visto que o nível trust ficou como full, porém isso ficou na chave master, a chave pública. Ele não está identificando essa identificação como confiável. Eu posso definir vários e-mails na mesma chave. Então, assim como tem o e-mail do RiseUp, eu posso botar o meu e-mail do Gmail, meu e-mail da empresa ou outra coisa. Bom, podemos dar um edit na chave novamente. Damos edit na chave. Aqui diz que agora a confiança é full na chave, mas eu ainda não confio nesse ID. Então, se a gente for no Help, a gente vai ver que a gente consegue selecionar o ID. Ele tem um UID para selecionar um ID. Então, UID 1. Ele botou um asterisco aqui. Ele está dizendo que está selecionado esse UID. Poderiam ter mais de um. Vou fazer a mesma coisa. Vou dar um trust no mesmo nível que eu estava dando antes. E vou salvar. Bom, essa chave agora, se eu fizer GPG-K, ela vai aparecer aqui. Ela está na minha lista de chaves. Se eu fizer um GPG-K maiúsculo, não vai aparecer nada, porque eu ainda não tenho uma chave privada, eu não tenho uma chave secreta nessa máquina virtual. Então vamos criar essa chave agora. Eu só recomendo, antes de fazer a criação da chave, instalar um pacote chamado HeavyJet. Esse HeavyJet é um pacote que ele acaba aumentando o número de entropia, ele aumenta a quantidade de entropia. Para gerar chave é necessário ter um grande número de entropia, senão acaba sendo muito demorado a criação da chave. Então vamos lá. Vamos instalar esse pacote. Enquanto ele instala, eu vou mostrar um pouco mais. A chave GPG ela é criada usando um algoritmo de chave assimétrica. Então pode ser usado curvas elípticas, RSA ou qualquer outro algoritmo. Eu utilizo RSA nas minhas chaves. Curvas elípticas é um algoritmo mais novo de criptografia. Ele tende a ser mais rápido e mais complexo matematicamente, ou seja, mais difícil de quebrar.
Nesses exemplos eu vou usar RSA, porque já é um jeito clássico de utilizar. Para gerar essa chave é necessário ter entropia, porque eu vou gerar uma chave de 4K, tem diversos tamanhos, mas eu vou gerar um par de chaves, uma chave pública e uma chave privada também conhecida como chave secreta, na qual ambas as chaves vão ser uma chave 4K. A chave pública, como o nome já diz, a ideia realmente é ser pública, tu compartilhá-la com todo mundo, compartilhar com teus amigos. E a chave privada só tu vai ter acesso. Porém, é necessário ter uma entropia na máquina para poder gerar esses dados, para poder gerar essa chave. Entropia é todos aqueles dados que são randômicos no computador. Agora, é difícil parar para pensar como é que um computador sabe o que é randômico, sabe o que é algo que não é computadorizado. Nós podemos chutar um número de 0 a 10 sem, só por passar alguma coisa na nossa cabeça a gente consegue dizer algo randômico. Uma máquina a gente tem que programar, não tem como ter randomicidade de verdade. Então, o que acaba acontecendo? A entropia geralmente vem do computador através da data, hora, o local ou a posição do cursor, que teclas eu estou pressionando no teclado. Porque tudo que é input, tudo que é entrada de informação para o computador, ele acaba convertendo isso em entropia. Porque o computador fica muito mais fácil para ele dizer o que é algo randômico quando ele está dando dados para ele, quando um ser humano está interagindo com o computador. Então isso acaba sendo randômico. O computador não espera um tipo X de informação. Ele apenas acaba recebendo teclas que são pressionadas, cliques que estão sendo feitos, posição do cursor na tela, e isso acaba dando dados para ele para gerar entropia. E essa ferramenta, o RevGed, vai acabar aumentando esse número de entropia. Para ver a entropia do computador, tu até pode fazer um cat /dev/random. Isso aqui é toda a entropia que está dando no computador. Bom, eu vou parar aqui porque ele já acabou bugando bastante. Mas vamos lá. Ok, assim que eu consegui fazer isso aqui voltar ao normal, pelo bug que ele acabou causando. Bom, vou ter que fechar aqui. Pelo problema que acabou dando aqueles caracteres do handle, acabou jogando um monte de coisa na tela e conseguiu bugar o meu Tmux. Bom, mas voltando para a máquina virtual, eu já instalei o RevGed, então eu tenho só essa chave aqui e eu tenho uma chave privada. Vamos gerar essa chave. Se for acessar o manual, vai ver que existe um GPG "-gen" ou "gen key". Eu recomendo usar o full gen key. Se eu não me engano é assim que se escreve. Vou abrir o manual aqui embaixo. Ó, full gen key. Que daí fica mais fácil para a gente poder fazer as coisas enquanto lê o manual. Por que usar o full gen key? Se for usar o "-gen key, vai gerar a chave com as configurações padrão do GPG. Se tu utiliza o parâmetro full gen key, tu vai poder utilizar várias opções do GPG, e pelo visto o GPG 2.0 não tem. Só o 2.1 que deve ter esse full gen key. Então vamos usar o gen key nesse caso. O full gen key é um parâmetro extra que foi criado para a versão 2.1 do GPG. Então, corrigindo aqui o que eu estava falando, se tu tem a versão 2.1 na tua máquina, ao invés da 2.0 que eu estou mostrando, utilize o GPG "-full gen key ao invés do gen key. Porque senão tu não vai aparecer essas opções para ti. Ele vai criar uma chave muito rápida de uma forma default. Não vai te dar as opções perguntando o tamanho da chave, tipo de criptografia que tu vai querer. Então, gerando a chave, GPG 2.0 usando o "-gen key. Se fosse 2.1, o "-full gen key. Eu vou escolher a opção aqui então 1, que é RSA. É o tipo de criptografia que eu vou utilizar. Tamanho da chave. Até onde se sabe hoje, a NSA ainda não consegue quebrar a chave de 2K, que é essa 2048.
Porém, como essa criptografia GPG é muito rápida para encriptar arquivos e e-mails, eu acho que ainda é tranquilo, é muito simples usar uma chave 4K, uma chave maior, para ter um pouco mais de segurança. Isso não vai comprometer o desempenho do computador ou na hora de encriptar e decriptar arquivos. Então vamos gerar a chave com o maior tamanho possível, é 4K. Vamos botar aqui um tempo na qual essa chave vai expirar. Eu recomendo colocar um tempo, de pelo menos uns 2 ou 3 anos. E faça um backup dessa chave. Uma vez que perdeu essa chave, não tem como recuperar. É por isso que é tão importante ter o backup. É uma chave que compromete, vai dizer que vai assinar as coisas com essa chave. As pessoas vão encriptar dados, vão te enviar usando essa chave. Então é muito importante que tu tenha essa chave segura. E o fato de não ter o processo de recuperação dessa chave é algo que mantém ela mais segura ainda. Então, na hora de expirar a chave, é legal tu editar essa chave para expirar mais tarde, quando estiver perto do prazo de expirar, ou definir uma data de expiração caso tu perder essa chave e tu não tiver um certificado de revogação. Depois de um tempo essa chave vai ser automaticamente ser inútil, porque ela vai expirar. Então, por mais que tu tenha perdido, outras pessoas não vão poder utilizar essa chave por ela já ter expirado. Então é uma coisa mais questão de segurança. Eu vou botar aqui então para expirar em 1 ano. E que está confirmando para mim. Está correto expirar dia 16 de maio de 2017? Eu vou confirmar. O nome real, eu vou colocar aqui o meu nome. Vai pedir no meu e-mail. Eu vou botar aqui um e-mail falso, só para poder mostrar como funciona. Um comentário pode ser qualquer coisa que você quiser, ou pode só ignorar. E ele está perguntando se está correto esses dados. Eu vou dar um odd OK e vou seguir. Agora ele está pedindo passphrase, definir o passphrase dessa chave. O passphrase ele é diferente de password. A ideia de password é tu ter uma palavra que seria a tua senha. O passphrase é uma frase que define a tua senha. A ideia é exatamente essa, ser uma frase. Então, como essa é uma chave GPG, é esse nível de segurança, esse nível de preocupação que a gente tem que ter, que eu estava falando, que é algo que define algo que tu vai assinar com essa chave, vai receber dados encriptados com essa chave. Então, pessoas que vão acabar interagindo contigo usando essa chave tendem a ter uma confiança maior. Então, é importante ter um passphrase seguro. Um passphrase de chave GPG eu recomendo não ser gerado por gerenciadores de senha. Também vou falar em outros vídeos o que é gerenciador de senha, como utilizar e um exemplo de um deles. Mas eu recomendo criar um passphrase, uma senha grande. Legal seria usar DiceWare. Eu acabei demorando, a operação foi cancelada. Mas o legal seria utilizar DiceWare. Para quem não sabe o que é DiceWare, eu posso mostrar também, posso fazer um outro vídeo falando sobre isso. Tem até um livro criado, um livro não, um folheto na verdade, criado pelo Luciano Ramalho, o autor do livro Fluent Python, que é o Dadoware, que explica direitinho como funciona. Se eu não me engano, possui 999 palavras naquele livro. A ideia é tu poder jogar dados, e esses dados vão acabar dando números que vai equivaler a uma palavra. E assim tu vai selecionando, jogando várias vezes os dados e vai pegando várias palavras aleatórias que não vão sair da tua cabeça, vão sair de dados que tu jogou de forma randômica, e isso vai formar uma frase. A frase pode fazer sentido nenhum, mas é uma senha que foi gerada com palavras, que é fácil de memorizar e que não sai da tua cabeça, não é algo que define tua personalidade, tua pessoa. Por exemplo, eu gosto de andar de bicicleta, então minha senha vai ter algo a ver com bicicleta. Isso é algo inseguro. Isso é algo que acaba facilitando quebrar a senha. Então, vamos voltar para a operação. Eu vou refazer tudo isso que eu estava fazendo aqui. 9.496. Expira em 1 ano. Tá correto. Jefferson. O e-mail. Ok. Nenhum comentário. Ok. O meu passphrase eu vou colocar por enquanto algo qualquer.
E sim, meu passphrase tem espaço. Aqui, ó. Ele tá até reclamando isso. Você pode ignorar. Se estiver usando esse dicer, como eu tinha comentado, pode simplesmente ignorar isso. Eu vou só escrever de novo. E agora ele está gerando a minha chave. A ideia do passphrase é sim, ter espaço no passphrase. É exatamente escrever uma frase. Se eu definir um passphrase como, por exemplo, eu estou gerando minha primeira chave GPG, é algo super simples. Não utilize uma senha assim. Mas, sim, esse é um passphrase válido, usando palavras simples, pode ser tudo minúsculo, pode ter espaço entre as palavras, mas faça um passphrase grande. E principalmente um passphrase grande que não tenha nada a ver com tua pessoa, ou que seja difícil de chegar nessas palavras que foram quebradas, que foram identificadas. Mas podemos falar em outro vídeo sobre isso. Ok, agora que eu tenho uma chave criada, o ID da minha chave é esse aqui. Então, se eu for fazer gpg-k, eu tenho duas chaves públicas agora. Essa que eu baixei, é a minha chave, e essa chave que eu criei agora. Se eu fizer um gpg-k maiúsculo, eu vou ter uma chave privada, ou chave secreta, que é essa chave que eu acabei de gerar. Eu vou fazer demonstrações super rápidas de como encriptar, decriptar e assinar algum arquivo pela linha de comando. Eu já fiz a demonstração de como baixa a chave, como confia na chave. Eu posso até assinar aquela chave. Eu vou acabar mostrando então o processo de como assina uma chave. Vamos então pegar novamente essa chave que eu tinha baixado anteriormente. Agora que eu tenho uma chave criada, vamos editar essa chave que eu tinha baixado. E eu vou olhar aqui no help como é que faz para assinar aquela chave. Assim como eu tenho trust, eu também posso assinar. Então vamos usar assinar e está fazendo uma confirmação. Tem certeza que você deseja usar a chave jeff@test.com para assinar o jeffhsta@riseup? Eu posso dar um sim para confirmar o meu passphrase. Ok, salvo. Agora aquela chave não só foi confiada, como foi assinada. Eu posso fazer upload dessa chave, assim como eu baixei ela dos servidores de chave, eu posso fazer upload de novo para lá. E assim, as próximas pessoas que baixarem minha chave vão ver todas as pessoas que já assinaram. Então, eu posso assinar a chave dos meus amigos e meus amigos assinam a minha chave. Assim acaba se criando meio que uma rede de confiança. Então, se alguém acaba baixando a minha chave e descobrir que um amigo dessa pessoa assinou minha chave, ela pode então, por sua vez, acabar confiando nessa chave. A gente pode falar um pouco mais também em outro momento sobre Web of Trust e como funciona essa arquitetura toda. Bom, temos então uma demonstração de como baixa a chave, como confia nela e como assina essa chave. Temos como o processo de criação da chave. Agora vamos fazer um exemplo de um arquivo. Eu vou criar um arquivo chamado teste.txt, que só vai ter um blá blá blá. Vou salvar esse arquivo. Bom, esse arquivo teste só tem um conteúdo de texto simples, nada demais. Eu vou usar então gpg-s para assinar esse arquivo teste. Meu passphrase. Se a gente for verificar agora o que aconteceu, ele criou um teste.txt.gpg. Vamos tentar ler isso. Esse é um arquivo binário. Ele acabou assinando uma chave e esse .gpg é a assinatura, que é um conteúdo binário. E ele conseguiu de novo estragar aqui o meu terminal por causa desses caracteres binários. Bom, deixa eu fechar esse terminal para a gente conseguir voltar ao normal aqui.
tenho então aquele arquivo txt.gpg. Se eu fizer um gpg menos verify test.txt, ele vai pedir para verificar. Então vamos lá. Please remember that a signature file should be the first given. Então vamos lá. Eu quero então passar a assinatura e o arquivo que eu estou verificando. Ele não conseguiu verificar a assinatura. Vamos fazer o seguinte teste então. Eu tenho o arquivo de assinatura. Se eu fizer um manual GPG2, vamos entender então o que esse verify faz. Esse verify espera então que eu receba múltiplos arquivos. Um deles seja a assinatura e outro seja o arquivo de fato. Bom, ele espera que seja um arquivo .sig ou arquivo .asc, ou seja, o próprio GPG tem um bug de que ele gerou um arquivo .gpg, que não é uma sig nem um asc, e ele não consegue validar. Então vamos fazer o seguinte, vamos remover esse arquivo GPG e vamos então assinar usando --armor esse teste. O que o --armor faz? Ele assina o arquivo como nós tínhamos feito anteriormente, porém ele não vai gerar um .gpg, que é um arquivo binário. Ele vai gerar agora um arquivo .asc. Se eu conseguir tentar fazer um cache nesse arquivo, eu vou ver begin.php message. Isso seria com fazer uma assinatura daquela mensagem. Então vamos fazer aqui um verify passando primeiramente esse arquivo de assinatura e depois o arquivo que vai validar. Ele está identificando isso como uma mensagem, não como uma assinatura. Então vamos fazer um gpg -e de encriptação, --armor, para a gente não ter aquela coisa binária, e ele escreve esse arquivo. Vou botar o -armor no início. Ele aqui está esperando que eu passe um conteúdo para ele escrever. Vamos ver como funciona isso aqui. -s de assinatura, como eu estava utilizando antes, e -e para encriptar. Porém, ele não está entendendo que eu quero passar um arquivo para ele decriptar, para ele encriptar, na verdade. Então vamos gpg -encrypt -armor -encrypt o txt. Agora ele está perguntando para quem eu vou encriptar esse arquivo. Eu vou encriptar então esse arquivo para o jeff@test. Tá, ali ele adicionou esse jeff@test. Eu posso encriptar para mais de uma pessoa. Como eu quero encriptar só para um, eu vou dar um OK. E sim, pode sobrescrever aquele arquivo. Se eu for verificar como é que está esse arquivo .asc, é um arquivo encriptado, eu não consigo ler ele. Podemos fazer agora então um gpg -d de decrypt esse arquivo .asc usando passphrase para poder decriptar. Está aqui o conteúdo do arquivo que foi decriptado. Seguindo o mesmo processo, usando --armor, eu posso fazer então assina, encripta aquele arquivo teste.txt. Eu vou encriptar para a mesma pessoa, jeff@test. OK, assim sobrescreve aquele arquivo. Se eu fizer agora -d de decrypt naquele arquivo teste.asc,
ele não só agora vai decriptar, como ele também vai dizer assinatura. Então, assim como eu encriptei e assinei, na hora de fazer o processo de decriptar, ele vai decriptar, tá aqui o conteúdo, e também vai validar a assinatura. Tanto se a gente fizer um cat no arquivo, pode ver que esse begin PGP message ficou um pouquinho maior que antes. Também existe um outro parâmetro chamado inline signature. Então vamos abrir aqui e ver se inline a gente encontra esse inline signature para mostrar como é que funciona esse inline signature, o que ele está fazendo. Que ele acaba assinando esse arquivo, mas ele mantém ele inline, ele mantém o conteúdo dentro de um bloco e fora desse bloco a gente tem a assinatura. Bom, isso pode ser uma feature só existente no GPG 2.1. Posso estar enganado ou não. Aqui no manual não está falando nada sobre isso. Mas vamos fazer um GPG --armor. Assinatura do teste. Sim, sobrescreve. GPG --verify. Aquele arquivo. ASCII, que é a assinatura. E esse arquivo. Bom, ele continua não entendendo o que é. Faltou, na verdade, um pouco, alguma coisa ali, ao eu ter ido atrás e verificar como funciona isso. E eu tô cometendo algum erro que eu não estou conseguindo verificar o que é agora. Mas os comandos mais básicos que tu vai precisar do GPG é encriptar e assinar. Então, GPG --armor, para não encriptar usando um arquivo binário, ele vai gerar aquele texto base64 que ele vai utilizar, e -e de encriptação, o arquivo que tu quer encriptar. Quando tu der enter, ele vai perguntar para quem tu quer encriptar. Eu vou encriptar dessa vez então para o jeff@test, e vou encriptar também para o outro meu e-mail do RiseUp. Vou terminar assim, vou sobrescrever. Se eu for verificar esse arquivo que foi encriptado, pode ver que essa mensagem pode ter ficado até um pouquinho maior. Quanto mais maior for o conteúdo e quanto mais pessoas, mais chaves públicas para qual eu estou encriptando aquele arquivo, maior vai acabar sendo essa chave, essa mensagem encriptada. A ideia é que eu possa encriptar um arquivo somente uma vez para várias pessoas. Então eu posso encriptar uma vez aquele arquivo .txt para 10 chaves públicas, e 10 pessoas diferentes podem decriptar exatamente o mesmo arquivo. Isso é algo bem legal. Se eu for decriptar esse arquivo agora, é possível verificar que esse arquivo foi usado uma passphrase para poder decriptar usando essa senha, mas esse arquivo foi encriptado para o jeff_hster@riseup e para o jeff@test. E por sua vez, esse aqui é o conteúdo do arquivo. Então, aqui são duas chaves, poderia ser uma lista gigantesca com 100 chaves ou até mais. E é mais ou menos assim que funciona um e-mail. Se eu vou mandar um e-mail para alguém, ou para uma lista que possui 20 pessoas, eu encripto o mesmo e-mail para 20 pessoas, e quando for decriptado é possível ver 20 chaves públicas aqui para qual esse arquivo foi encriptado. Bom, acho que em outro momento eu posso explicar um pouco mais como funciona chaves GPG, como é que funciona encriptar e decriptar e-mails. No próximo vídeo também posso mostrar como funciona para fazer assinaturas, que eu acabei falhando nesse vídeo. E também posso mostrar como utilizar o Thunderbird com o plugin Enigmail para poder enviar e receber e-mails assinados e encriptados. Bom, então, falou e até a próxima.